Ele era um homem quando eu o conheci e hoje parece um garotinho, como todos os outros que eu já me relacionei antes dele. Por que eu atraio só homens assim? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo onde nós compartilhamos sobre a nossa experiência com as constelações familiares clássicas de Bert Hellinger. Como a visão sistêmica pode ajudar você a refletir e assumir uma postura diferente nos seus relacionamentos, na sua família, no seu trabalho, até na sua saúde. E hoje nós vamos falar sobre uma situação como essa. Nós temos trazido aqui perguntas que nossos seguidores, nossos alunos trazem para nós e que a gente sabe que pode contribuir muito com você e com as pessoas que estão aqui nos acompanhando. E essa situação é uma outra situação bastante comum, né? É bastante comum que as mulheres hoje em dia tenham essa reclamação, essa queixa a respeito dos homens, que os homens são imaturos. Você já percebeu o quanto isso é frequente? Já percebeu o quanto isso é frequente entre as suas amigas, por exemplo? Né? Entre as mulheres, elas falam muito sobre isso quando o assunto é o homem. E tem três coisas que eu gostaria de te ajudar refletindo hoje. A primeira, a gente vai olhar sobre o que é a paixão e como que é esse início de relação, aqui onde ela diz que ele era um homem, quando ela o conheceu. A paixão, a relação e a disponibilidade. São três aspectos que são muito importantes. Mesmo se você não vive essa situação específica, vai te trazer muito conhecimento para transformar a sua vida. Perceba em primeiro lugar que quando a gente se apaixona por alguém, a paixão ela nunca vem a partir de conhecer a pessoa. Na maior parte das vezes a paixão ela é um despertar emocional, né? Um despertar químico também dentro de nós. Quando nós olhamos, vemos uma pessoa, nos sentimos atraídos por ela, mas por aquilo que ela transmite, a imagem que ela nos passa, a imagem que nós vemos na outra pessoa. Nunca nos apaixonamos por quem a outra pessoa é, na verdade, mas sim a imagem que nós vemos, que ela nos transmite, a imagem que toca dentro de nós a possibilidade de ter uma necessidade atendida. Os apaixonados, você sabe, né? Os apaixonados são cegos como morcegos, não é verdade? Você não sabe disso? Já passou tantas vezes por isso, você mesma diz aqui. Nós passamos muitas vezes por essas paixões, esses encantamentos na nossa vida. E nunca tem a ver com o outro, sempre tem a ver com aquilo que eu projeto no outro de imagem ou de um objeto de satisfação própria. Aos poucos, à medida que a relação vai se desenvolvendo e a intimidade vai revelando quem nós somos para o outro e quem o outro é para nós. Então vai aparecendo as partes que não são tão belas. Porque se a gente visse logo de cara no relacionamento, se a gente visse logo de cara os podres, o não belo, o feio do outro, nós iríamos embora rapidamente. A paixão perdura e nós nos comprometemos com a outra pessoa, nos envolvemos porque nós vemos as qualidades, nós vemos e focamos naquilo que nós temos em comum, nos projetos, nos desejos em comum que nós temos. Só que, à medida que a intimidade chega, nós vamos descobrindo muito além daquilo que a gente via até então. E a gente vai começando a desenvolver algo maravilhoso, Bert Hellinger chamava de amor à segunda vista, quando eu realmente consigo enxergar o outro por aquilo que ele é e não mais pelas minhas projeções internas que eu fazia sobre ele. Então, a primeira coisa que é você ter clareza para se colocar no seu lugar e saber o que fazer, é essa. Não se engane.
Quando você entra numa relação, não é que ele era um homem e ele simplesmente mudou, é que agora você está conhecendo ele mais profundamente. Você está enxergando as partes dentro dele que não são tão maduras assim como você imaginava, porque você apenas imaginava algo e por isso você se apaixonou. Difícil encarar isso, né? A segunda questão que eu quero refletir com você é sobre a relação em si. O que acontece na relação? Quando nós, seres humanos, não existimos fora de relação, né? Nós acontecemos e a nossa existência é concebida através da relação, a relação de um homem e de uma mulher. Então nós somos relação e nos fazemos através de uma relação. E é claro que, de certa forma, um relacionamento ele impacta e nos transforma também. É claro. Quando você está num relacionamento, eu, por exemplo, sou casado. E é claro que eu tenho muita influência sobre quem a Nicole é, como esposa principalmente. Em primeiro lugar, eu me relaciono com ela como esposa. Ela é empresária também, mas eu não me relaciono com a empresária Nicole. Eu me relaciono com a minha esposa Nicole. E isso, nesse aspecto, nesse papel que ela vive, eu tenho muita influência. E eu impacto isso dependendo das minhas atitudes. E é isso que eu estou querendo que você reflita. Quais são as tuas atitudes nessa relação que tem feito com que ele se diminua? Com que ele, pelo menos enquanto marido ou namorado, não importa em que estágio do relacionamento vocês são, ele se diminua. Às vezes você tem assumido uma postura, uma atitude de quem sabe tudo, de que tem a razão. E você está sempre apontando os erros dele, sempre apontando a toalha jogada, o não sei o que ele não vai... Quando você está tentando corrigir o seu marido em tudo, você está se colocando numa posição superior e arrogante. E enquanto marido, ele vai ficar cada vez menor. A sua percepção é que ele se transformou num garotinho, mas não. Na verdade, é esse relacionamento e muitas vezes a forma com que você atua, com que você fala, com que você se impõe, faz com que ele veja em você uma figura materna de autoridade. E aí ele fica pequenininho e se recolhe num lugar de garoto. Essa é outra parte. Difícil, eu sei que dói e a sua cabeça deve estar indo, mas ele devia fazer assim, ele devia ser assado. Eu estou aqui para te ajudar a refletir a respeito da sua postura e do seu comportamento. Você que está aqui, eu posso ajudar. Ele não está aqui. Quem sabe em um outro vídeo você vai me ouvir falando para os homens numa situação assim. E aí você pode encaminhar para ele o outro vídeo. Tá bom? A terceira coisa que eu falei é a disponibilidade. Você diz aqui, eu sempre atraio homens assim, sabe? As mulheres que atraem homens imaturos ou meninos de 35, 45, 55 anos, não importa. As mulheres que se veem repetindo esse ciclo de estarem com homens imaturos, muitas vezes elas estão no seu coração indisponíveis para um homem. A mulher que se coloca nesse lugar de corrigir o marido, de corrigir o namorado, ela não o trata como homem, ela está no lugar de mãe, olhando para um filho, para um menino. Isso significa que no seu coração não existe espaço para um homem, para alguém que se relacione com você num lugar de reciprocidade e equivalência. O seu coração não tem espaço para um homem, possivelmente porque você tem questões a serem resolvidas com o seu pai. É muito comum que essa dinâmica se estabeleça naquelas mulheres que são conhecidas como as filhinhas do papai. Elas têm um pai tão maravilhoso internamente no seu coração, tão cheio de amor e admiração dela,
que elas procuram um homem que seja tão bom quanto o pai. Só que ela não conhece o pai como homem, ela conhece o pai como pai. Mesmo assim, dentro dela, isso tudo se confunde e aí o coração fica fechado, indisponível para um homem. É necessário renunciar a esse amor do pai como homem e simplesmente tomar esse pai como pai. E agora buscar nos homens alguém, um homem apenas, um homem comum, um bom homem que possa estar ao seu lado. E esse é um trabalho profundo a ser feito. Como que foi essa reflexão para você? Você consegue colocar isso em prática na sua vida? Escreve aqui embaixo nos comentários ou deixa sua pergunta. Desde que essa pergunta, preste bem atenção, as perguntas que vão levar você ao crescimento são aquelas perguntas que você faz a seu respeito e não a respeito do outro. Vamos criar aqui nos comentários essa comunidade, responda as perguntas de outras pessoas também, assim a gente cresce, a gente constrói uma comunidade que se ajuda, tá bom? Seja bem-vinda, que bom que você está aqui até agora e assim eu te vejo no próximo vídeo.